Vamos então dar início à nossa gravação da nossa quinta aula de noções de história da Igreja, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade e nos confiando à misericórdia de Deus, nosso Senhor. Hoje celebramos a memória de Santa Rita de Cássia, grande exemplo de mãe, esposa, religiosa e mulher de Deus. E amanhã celebraremos a grande solenidade de Pentecostes. Peçamos ao Espírito Santo para que venha em nosso auxílio, pela intercessão da grandiosa e tão querida Santa Rita de Cássia, que é para nós um grande exemplo e intercessora, a fim de que o nosso entendimento se abra para que possamos conhecer melhor a história da santa e casta esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Muito bem, então vamos iniciar a nossa quinta aula com o nosso compartilhamento de tela padrão. Vamos então apresentar aqui os nossos slides. Lembrando então que nós já estamos avançando no nosso conteúdo, nós estamos saindo do século I, estamos indo para a segunda metade do século I, trabalhando também alguns acontecimentos que já estão no século II. Então, para isso, nós temos que ter em mente que aquilo que nós vimos na aula passada, né, acerca do início da Santa Igreja, com os apóstolos, etc. Então, nós já estamos num período em que os apóstolos já estão pregando e em que já começam a aparecer certos problemas dentro da comunidade cristã e o conflito com a comunidade judaica. Nós vimos na aula passada a origem judaica, romana da Santa Igreja, junto com a gloriosa figura do apóstolo São Paulo. E hoje nós continuamos nos desdobramentos dessa primeira comunidade, essa comunidade cristã, católica, apostólica, e com os primeiros conflitos que ela tem que enfrentar nesse início, nesse seu surgimento. Então, eu espero que todos estejam vendo aqui os nossos slides, modo apresentação, e pronto. Bom, então, aula 5 do nosso curso de noções de história da Igreja. O primeiro tema que nós trataremos hoje é sobre o importantíssimo Concílio de Jerusalém. Para quem não sabe, ele está relatado no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos do evangelista São Lucas. Então, ele é um dos eventos decisivos nesta igreja do primeiro século. Então, como está no nosso roteiro, um dos primeiros problemas internos da comunidade cristã foi com relação ao modo como os pagãos deveriam ser admitidos na igreja. É sabido que os primeiros anos da igreja, boa parte dos convertidos era proveniente do judaísmo da Palestina. Aos poucos também os judeus helenistas, os 7 diáconos que foram ordenados pelos apóstolos para cuidarem da assistência das viúvas gregas. Porém, com o tempo, alguns prosélitos, como o eunuco etíope e os samaritanos sincretistas, batizados pelo diácono Filipe, e os samaritanos crismados pelos apóstolos Pedro e João, e os pagãos, como o centurião Cornélio e sua família, batizado por São Pedro,
e a comunidade de Antioquia mostravam a grande popularidade do cristianismo entre os pagãos simpáticos ao judaísmo. Então, o que acontece com essa igreja do primeiro século, a igreja após a segunda metade do primeiro século? Desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com os eventos iniciais da igreja relatados nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos e os discípulos de Jesus se dirigem à comunidade judaica. Eles mesmos, como nós sabemos, eram judeus que dirigem a sua pregação para judeus. Pedro e João vão ao templo. Aliás, um pouquinho antes disso, Pedro e os apóstolos fazem um discurso para aqueles que estão celebrando o Pentecostes, lá no Templo de Jerusalém. Então, é uma religião que surgiu dentro do judaísmo e que se dirige, num primeiro momento, para os judeus. Então, boa parte das primeiras conversões, aquelas 3.000 conversões após o primeiro discurso do apóstolo São Pedro, e depois aqueles outros 2.000, depois que ele curou aquele paralítico no templo, e depois, diante do Sinédrio, aqueles primeiros 5.000 que nos relatam os Atos dos Apóstolos, eram, em sua maioria, judeus da Palestina. Claro, haviam também alguns outros judeus das várias partes do mundo que foram evangelizados, que foram batizados. Mas a grande maioria eram os judeus da Palestina. Sabemos que os judeus da Palestina eram aqueles judeus da terra, aqueles que falavam aramaico, enfim, aqueles que retornaram, cujos ancestrais retornaram do exílio da Babilônia em 538, que reconstruíram o templo e etc. A maioria, no princípio desses convertidos ao cristianismo, eram esse tipo de judeus. Mas, com o tempo, também os judeus helenistas, ou seja, os judeus de cultura grega, também são convertidos para a fé cristã. O exemplo inicial que nós temos dentro dos Atos dos Apóstolos disso são os 7 diáconos, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Timon, etc. Estes 7 diáconos, todos eles têm um nome grego. Então, quer dizer que eles eram judeus provenientes da diáspora, ou seja, judeus das colônias, das províncias do Império Romano, mas não da Palestina. E depois nós temos a conversão do apóstolo São Paulo, né? Um judeu grego, mas que havia sido educado como um judeu da Palestina, né? Como um fariseu, como alguém que frequentou a escola do templo com os rabis. Só que depois, vemos isso no capítulo 8, um pouco antes da conversão do apóstolo São Paulo, que também alguns dos chamados prosélitos são batizados na fé cristã. O exemplo disso, como vocês estão vendo, é o eunuco etíope, que foi batizado pelo diácono São Filipe. Este eunuco etíope, negro, provavelmente não era judeu. Ele poderia ser aquilo que nós chamamos de um prosélito, ou seja, é alguém que é simpatizante, é o que nós chamamos hoje dos nossos catecúmenos, aqueles que frequentam a igreja, mas não são batizados. Eles eram simpáticos ao judaísmo, ou seja, eles frequentavam o templo, né, até o pavilhão onde eles podiam ficar, eles gostavam de ler as escrituras, enfim, eles tinham essa devoção particular, mas não estavam inseridos dentro da comunidade judaica. Então, o diácono Filipe aproveita a oportunidade, né? Ele foi levado pelo Espírito até esse homem e ele ensina esse homem a interpretar aquele trecho de Isaías e converte, então, aquele eunuco para a fé em Cristo nosso Senhor.
E depois nós temos este mesmo diácono que batiza os samaritanos, que nós sabemos que são judeus, mas que têm uma grande influência do sincretismo, que eles sofreram a partir dos assírios, e estes samaritanos são depois crismados, ou seja, vão receber o Espírito Santo pelos apóstolos São Pedro e São João. Depois, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o centurião Cornélio, a quem foi enviado o próprio apóstolo São Pedro. Não é? São Pedro tem aquela visão de um grande lençol com animais puros e impuros, e uma voz que diz a ele, não é, mata e come. Mas o que São Pedro responde? Não, eu nunca coloquei coisa impura em meus lábios. E esta voz responde, não é, não chames impuro aquilo que Deus purificou. Então, Pedro vai entendendo com esta visão que, na verdade, Deus está chamando para a fé judeus e não judeus. Ele está acabando com esse conceito de puro e de impuro, mas está querendo incluir todos na fé. Então, ele é enviado para a casa de Cornélio e lá acaba batizando ele e toda a sua família. E o grande exemplo de como os pagãos podem aderir ao cristianismo, ou como eles demonstravam grande interesse na religião cristã, no evangelho, na Boa Nova, é a comunidade de Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, como diz os Atos dos Apóstolos. Então aquela comunidade de Antioquia vai ser uma grande comunidade naquele primeiro século, para onde irão então os apóstolos São Paulo e São Barnabé para cuidar daquela comunidade que vai ser um ponto de referência neste primeiro tempo. E quando os cristãos já não conseguirem mais ficar em Jerusalém e na própria Palestina, eles então farão de Antioquia, primeiramente, um grande centro de operações, um grande centro de evangelização para toda aquela região do Oriente, né, que era chamada de Ásia Menor, né, desde as ilhas gregas, a Turquia, enfim, toda aquela região. Bom, só que surgiu um problema. Alguns judeus palestinos que haviam se convertido ao cristianismo queriam impor aos pagãos que primeiro realizassem a circuncisão e o cumprimento das leis de Moisés para depois serem batizados. Esse grupo era liderado pelo apóstolo Santiago Menor, filho de Alfeu, o chamado Tiago Justo, o irmão do Senhor. Então, surge esse contratempo, essa divisão dentro da primeira comunidade cristã, em que alguns judeus acreditam que os pagãos devem primeiro passar pelo judaísmo, ou eles devem ser judeus para depois se tornarem cristãos. Então, os homens têm que serem circuncidados, eles têm que cumprir os 613 preceitos, eles devem, então, guardar o sábado, devem fazer aquela purificação das mãos, dos objetos e das outras coisas. Não devem comer carne de porco, etc. Não devem misturar carne e leite, devem dar tantos passos no sábado. Enfim, os judeus, alguns judeus que foram convertidos à fé em Jesus Cristo, querem impor que os pagãos cumpram todas aquelas leis, assim como eles cumpriram antes, cumpriam antes da sua conversão e continuaram cumprindo depois que foram batizados e foram evangelizados pelos próprios apóstolos. Quem era então o grande líder desse partido, não é? O Justo. Justo é alguém que é zeloso pela lei, alguém que é zeloso com as coisas de Deus, é o próprio apóstolo Santiago, Santiago chamado Menor, que é filho de Alfeu, que é irmão de São José. Portanto, era um primo de Nosso Senhor.
e alguns dizem primo irmão, porque a mãe dele, né, Maria de Cleófas, ou de Alfeu, era então irmã de Nossa Senhora. Então, este São Tiago seria primo irmão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma figura de grande destaque na comunidade cristã. Ele, então, era o líder daqueles que defendiam que os pagãos precisavam da circuncisão e precisavam cumprir a lei de Moisés para serem batizados. Só que os outros apóstolos, principalmente São Pedro, São Paulo e São Barnabé, eles negavam essa necessidade. Afirmavam que apenas o batismo era necessário para ser integrado na fé. Então, Paulo, que era fariseu, veja, alguém que zelava pela lei, como ele próprio vai dizer posteriormente nos Atos e em suas cartas, alguém que era de fato conhecedor e cumpridor à risca de todas essas leis, ao se converter, ao se batizar, ele percebe que já não há mais necessidade de todo aquele aparato de leis, de cumprir todos aqueles preceitos e tradições. E até mesmo a própria circuncisão, para ele, já vai ser uma realidade superada pelo batismo, que é verdadeira integração na fé no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Da mesma forma, São Pedro, que também foi criado dentro desse judaísmo, e de São Barnabé. Estes três, assim como outros, diziam que bastava o batismo, não era necessário impor este fardo. Como vai dizer lá em Atos 15, que nem nós e nem nossos pais suportaram. Então vai haver uma grande discussão nesse sentido. Uns vão dizer, precisam ser circuncidados, precisam seguir a lei de Moisés, enquanto outros dizem, não, basta o batismo, basta que creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa de circuncisão, nem de todo o resto. Então nós temos um conflito, os apóstolos não sabem, a princípio, como resolver isso, então decidem reunir-se em Jerusalém, no ano 49 ou 50, segundo alguns, para discutir esta questão. Este, então, é o Concílio de Jerusalém, como está em Atos 15. E aqui nós temos duas linhas que estão discutindo e que apresentam as suas ideias. O partido dos judaizantes, ou seja, aqueles que querem que os gentios, que os pagãos, que os convertidos à fé, os já batizados, mais de origem pagã, sejam primeiro judaizados, ou seja, recebam a circuncisão e cumpram os mandamentos. Por outro lado, uns são partidários de que os gentios não precisam de tudo isso, mas apenas a fé em Jesus Cristo e o batismo. E eles se põem a discutir. Nós sabemos que São Pedro fala primeiro, com a sua grande autoridade dentro da comunidade cristã, e depois vão falar os outros apóstolos também, e por fim Santiago é convencido por esses argumentos apresentados pelo apóstolo São Pedro e pelo testemunho de São Paulo e de São Barnabé, que estiveram com pagãos convertidos à fé na comunidade de Antioquia e em outros lugares, e viram então que o Espírito Santo tinha sido derramado igualmente. O Espírito Santo importava se era circuncidado ou não. Ele se deixava derramar, ou seja, ele vinha sobre os pagãos, ele se manifestava naquela comunidade formada por cristãos batizados que eram de origem pagã. Então, já não faz mais diferença ser circunciso ou ser incircunciso, basta crer em Jesus. Mas Santiago faz algumas ponderações e pedem para que esses cristãos vindos do paganismo tenham cuidado com algumas coisas. Então ele pede para que eles evitem os ídolos, evitem as carnes sufocadas aos ídolos, aqueles sacrifícios animais realizados aos ídolos, e evitem também a fornicação. Então, desde que eles não se misturem com
as coisas, né, dos ídolos, nem com os seus sacrifícios, nem com a imoralidade que muitas dessas religiões pagãs naquele tempo tinham, então basta. Sejam batizados, então, não precisam de circuncisão, basta que creiam em Jesus e que evitem aquilo que é idólatra e aquilo que é luxurioso, como a fornicação e etc. Qual é a importância desse Concílio de Jerusalém para a primeira comunidade cristã e para a nossa atual comunidade cristã no ano de 2021? Este evento, então, ele conseguiu não apenas conciliar uma certa tendência, esses dois partidos, mas também serviu de inspiração para o Concílio de Nicéia, que foi realizado no ano de 325, ou seja, mais de 250 anos depois de todos esses eventos. Então, nós observamos aqui que a contribuição do apóstolo Santiago foi essencial nesse sentido, porque ele era a referência para aqueles judaizantes. E quando ele se convence de que o São Pedro, São Paulo, São Barnabé e os outros apóstolos estão certos, com certeza ele consegue fazer com que muitos judaizantes tomem parte desse entendimento de que o tempo da circuncisão já foi. Era um rito da antiga aliança para assegurar o pertencimento ao povo de Deus. O que importa agora é ser batizado em Cristo, crer nele, crer que ele é o Messias, o ungido, o Salvador, que morreu e foi ressuscitado, que enviou o Espírito, que enviou os apóstolos para anunciar a boa nova do reino e que voltará para fazer o juízo universal. Então, todas aquelas leis e preceitos antigos cumpriram o seu papel até a vinda de Jesus, como vai afirmar o apóstolo São Paulo. Depois disso, ele já não tem mais esta obrigatoriedade, nem mais necessidade. Agora é preciso de coisas novas. A própria novidade do Evangelho de Cristo supera toda a antiga lei. Não exclui, não anula, mas leva à perfeição, como disse o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Claro que nós sabemos que nem tudo é tão bonito, tão perfeito. Alguns judaizantes não aceitaram, saíram da comunidade, mas cremos então que a maioria permaneceu e já não mais circuncidava os cristãos que vieram do paganismo, mas simplesmente os batizavam. Então, esta primeira comunidade cristã, que já não mais faz o rito da circuncisão, que já não mais se preocupa com a obediência de todos esses preceitos, dá um passo muito importante para se distanciar e se diferenciar desse judaísmo do qual nasceu. Então, depois disso, os pagãos já poderiam ser admitidos à fé em Cristo sem muitas restrições. Bom, eu espero que até esta parte todos tenham compreendido muito bem. E agora nós vamos entrar no segundo tema, e eu já confesso que na minha exposição eu ficarei devendo bastante, porque infelizmente pela programação de temas e de aulas que fiz, eu não tenho como tratar especificamente desse assunto com um pouco mais de profundidade que seria necessário para tratar de todas as grandes perseguições do século I, no século II, no século III e no início do século IV, mas eu deixarei uma leitura complementar que vai ajudar muito. E a nossa autora de base, não é, a Zária Cantanhede, ela fala bastante, um pouquinho, aliás, mas o suficiente destas perseguições, né, dizendo qual foi a primeira, quando, sob qual imperador, quais os mártires. Depois, na história eclesiástica do São João Bosco, ele comenta também com muita profundidade na parte que ele chama de primeira época, até o edito
de Milão, de Constantino. Ele vai comentar vários mártires, os papas, todos os papas que foram mártires até aquele momento. Mas vamos então entender em linhas gerais o que foram estas grandes perseguições que os cristãos sofreram nos primeiros séculos da era cristã, do cristianismo, da igreja. Então, o cristianismo surgiu como um pequeno grupo religioso aparentemente dissidente dos judeus. Devido às divergências religiosas, eles foram os primeiros a perseguirem os cristãos, influenciando na morte de Santo Estevão e de São Tiago Maior, irmão de São João, em 42, por ordem do rei Agripa I, que morreu logo depois. Também da prisão de São Pedro, que foi libertado depois pelo anjo, e da diáspora dos primeiros cristãos, que foram para as outras regiões da Palestina e para as grandes cidades do Oriente, como Alexandria, Antioquia, Éfeso, Tessalônica e outras. Várias comunidades foram fundadas, principalmente, né, por São Paulo, em suas 3 viagens missionárias, relatadas nos Atos dos Apóstolos. Então, a realidade desta primeira igreja, primeira comunidade no sentido, de que eles eram perseguidos pelo judaísmo, no qual nasceram, no qual surgiram, mas do qual apresentavam grandes diferenças. Então, os próprios judeus não entenderam a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente as lideranças. Isso nós já vimos, né, quando falamos sobre a relação entre Jesus e os apóstolos, Jesus e a igreja. Jesus, então, parecia, aos olhos das autoridades judaicas, aos olhos dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, um dissidente, um reformador e até mesmo um herege. Como que alguém poderia dizer que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Como alguém poderia violar o sábado com curas e fazendo aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado? Como é possível que alguém se diga filho de Deus? Blasfêmia. Como é possível que alguém diga que não há necessidade de tantos ritos de purificação? Como é possível que um judeu coma com pagãos, coma com pecadores, com cobradores de impostos, enfim? Então Jesus aparecia como um dissidente, como um herege, como alguém que prega uma heterodoxia do judaísmo. Então por isso é que ele foi perseguido principalmente, ou pelo menos um motivo socio-religioso para a perseguição e a condenação do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos foram nesta mesma linha de Jesus, só que eles foram além, porque eles pregavam Cristo como o Messias, o ungido, o Filho de Deus esperado, o herdeiro de Davi. E eles pregavam ainda que Jesus, a quem os judeus haviam matado, o Pai o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Então, além de afirmarem coisas muito avançadas para a concepção judaica, eles ainda repreendiam as autoridades por aquilo que fizeram com Jesus. Então, é claro que com isso eles vão atrair a ira destas lideranças que já perseguem de imediato aos cristãos. Né? Como o caso dos apóstolos que foram presos, Pedro e João, que foram presos no templo, que curaram um paralítico, isso em nome de Jesus, e depois foram presos novamente e foram colocados em liberdade graças à intervenção do grande rabino Gamaliel em prol deles. Mas foram proibidos de pregar o nome de Jesus, mas continuaram pregando. Então, havia uma grande divergência, muitos conflitos, muita perseguição, muitos atritos entre os judeus e entre os primeiros cristãos, que eram de origem judaica, outros não, mas que estavam dentro desse contexto de judaísmo e de repente passam a ir além, passam a acreditar em Jesus. O primeiro exemplo de perseguido
dentro dos Atos dos Apóstolos é o diácono Santo Estevão. Ele desafia as autoridades judaicas. Ele diz que eles são duros e incircuncisos de coração. Ele faz toda uma leitura do Antigo Testamento à luz de Cristo, à luz da Boa Nova do Evangelho. E com isso, então, ele atrai a ira dos judeus que o vão apedrejar. Isto, talvez, no ano 37 ou 34, enfim. Isso vai depender de alguns historiadores que afirmam, mas entre o ano 34 ou 37, que é o ano da conversão de São Paulo. E depois nós vemos também que eles conseguem matar uma grande autoridade, um dos 12 apóstolos, que é São Tiago, o irmão de São João, o chamado Tiago Maior, o Santiago de Compostela, porque ele teria ido à Espanha e espalhado o cristianismo por lá, e por lá ele está enterrado também. Isso já no capítulo 12, mais ou menos, dos Atos, ele mostra que o rei Agripa, ou seja, um dos filhos do Herodes, que perseguiu Jesus na infância, irmão do Herodes, que esnobou Jesus, né, quando ele foi condenado, quando ele foi apresentado a Jesus por ordem de Pilatos, o rei Herodes Antipas. Este é o Herodes Agripa, irmão dele. Ele então decreta a prisão de São Pedro, de São Tiago, mata São Tiago a espada e pretende matar o apóstolo São Pedro, mas ele é libertado pelo anjo, como nós vemos então nos Atos. Aquela belíssima passagem que São Pedro acha que é um sonho, que é uma visão, mas na verdade Deus o liberta para que ele possa continuar a sua missão. Então São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue por Cristo. E curiosamente São João, o seu irmão, vai ser o último a dar o seu testemunho de Cristo. E com esta morte do apóstolo São Tiago, os cristãos então se sentem inseguros em Jerusalém e começam a ir para as outras regiões da Palestina. Eles saem da Judéia e vão para Samaria, vão para a Galileia, vão para o outro lado, né, do mar da Galileia, vão para o que hoje é a Transjordânia, vão para a Síria, mas principalmente vão para a Ásia Menor, vão para a Grécia, vão para outros lugares. E com esta perseguição, o cristianismo passa então por uma diáspora, passa então por uma grande imigração nesse sentido. Eles se espalham por aquele Oriente e começam a formar mais comunidades. E alcançam até as grandes cidades de Alexandria, Antioquia, Éfeso e Tessalônica. E também a própria Roma, como nós vimos e nós veremos daqui a pouquinho. E o próprio São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o grande missionário da igreja, ele vai então se dirigir a várias dessas comunidades asiáticas, várias dessas comunidades gregas, e vai fundar muitas delas e incentivar muitas delas também com as suas 3 viagens missionárias, as 3 viagens de ida e volta, e a sua 4ª viagem, que não teve volta, que foi para Roma, como nós estamos vendo nas leituras dos Atos dos Apóstolos, na liturgia diária. Mas por que estas coisas acontecem e por que os cristãos eles agem diante dessas perseguições com tranquilidade, com segurança? Porque isso não é novidade para eles. O próprio Jesus os advertira sobre a realidade da perseguição e disse: bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Ele mesmo foi mártir. Então, o primeiro grande mártir, na verdade, do cristianismo é o próprio Cristo. Foi ele quem deu a sua vida por essa grande convicção, mas não apenas uma convicção, é claro, mas pela grande verdade de fé, que Deus amou o mundo, que
que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que está em São João 3, versículo 16. Pela verdade de que ele é o enviado do Pai para salvar o mundo, e que ele morreu na cruz para a nossa salvação e ressuscitou também para a nossa salvação e enviou o seu Espírito. Ele mesmo foi o primeiro a ser morto, a dar a sua vida pela sua mensagem, mas também pela nossa salvação. E ele já disse aos discípulos que eles seriam mortos, perseguidos e mortos por causa dele. Então, após a libertação de São Pedro, a tradição conta que ele teria ido para Antioquia e lá teria então permanecido por alguns anos ou por um breve período de tempo e depois foi para Roma, isso já no ano 42. Alguns dizem que ele foi logo depois da morte de Santo Estevão, ele foi para Antioquia, mais ou menos no ano 37, ficou até lá no ano 42, mas é sabido ou é crido pela tradição que a partir do ano 42, São Pedro então está em Roma. Vai continuar viajando, é claro, vai continuar visitando as comunidades, pregando, incentivando, convertendo, anunciando, escrevendo, mas Roma vai ser o lugar para onde ele se dirige, lá que ele vai estabelecer a sua sé apostólica, a Santa Sé da Igreja, a sede da Igreja, a capital da Igreja, nesse sentido. E para lá também irá o apóstolo São Paulo, como testemunha o livro dos Atos dos Apóstolos. Por que Roma? Roma é a capital do Império. Roma é a grande cidade do mundo inteiro, porque Roma reunia territórios que iam da Europa até a Ásia, e uma parte norte da África. Então, se estabelecer em Roma quer dizer que eles poderiam entrar em contato com gente do mundo inteiro e poderiam, a partir de Roma, se deslocar para todos os lugares daquele mundo conhecido. Não tem aquele livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma? A partir de Roma também é possível ir para todos os caminhos que levam a Roma. Também é possível fazer aquela viagem, né, de retorno a esses caminhos, como os cristãos fizeram. Então, eles se estabeleceram em Roma, com a liderança do apóstolo São Pedro, e de lá, então, puderam evangelizar o mundo inteiro. Algumas décadas depois, né, mais ou menos umas 2 décadas depois, quem está governando Roma? O imperador Nero, bastante problemático. Dizem então que no ano 64, o próprio Nero teria mandado incendiar Roma para reconstruí-la como a cidade de Nero, a Nerópolis. Então aconteceu um grande incêndio na cidade de Roma, onde vários bairros foram destruídos, muitas pessoas foram mortas, enfim. Isso teria sido o próprio Nero, embora alguns historiadores contestem essas coisas. De fato, Roma tinha muitos edifícios antigos, muitas padarias, muitos lugares com risco inflamável muito grande. E não havia corpo de bombeiros naquela época, então seria fácil que pequenos incêndios descontrolados fizessem um grande estrago, embora não se possa descartar totalmente a possibilidade de que Nero tenha feito isso, porque matou a mãe, matou a esposa, matou professores, matou amigos, matou inclusive o próprio Sêneca, o grande filósofo estoico, seu professor, né, condenando-o a cortar as veias, cortar os pulsos, né? Enfim. Depois que o incêndio foi mais ou menos controlado, era preciso que alguém assumisse a culpa. Então, quem foram os culpados pelo grande incêndio de Roma? Os cristãos. Por quê?
porque eles eram um pequeno grupo, bastante suspeito, que assim como os judeus não adoravam o imperador e aos deuses, eram detestados pelos judeus e faziam, na visão deles, rituais ocultos e supersticiosos. Então eles achavam que, por exemplo, o batismo era um banho de sangue, na visão desses pagãos, que quando eles falavam de comer o corpo e beber o sangue do Senhor, eles faziam sacrifícios humanos, sacrificavam crianças e comiam crianças. Eles se reuniam nas casas, ou seja, eles faziam orgias, eles se reuniam à noite ou de manhã, né, faziam rituais de magia, etc. Na visão dos romanos, era isso que os cristãos faziam. Então, se esse grupo esquisito, supersticioso, ateu na visão de alguns, está em Roma, mas não se mistura com Roma, então esses devem ter incendiado Roma com a sua feitiçaria. Então eles foram culpados por Nero, pelas autoridades, de terem sido os mandantes do incêndio de Roma, ou os realizadores do incêndio, do grande incêndio de Roma no ano 64. Então, a partir disso, nós temos o que conhecemos como a primeira grande perseguição. Então, por ordem de Nero, os cristãos foram jogados às feras do Coliseu e eram usados também como tochas humanas para iluminar a noite, ou eram crucificados e torturados para o público. No filme, acho que de uns 2 ou 3 anos, Paulo, apóstolo de Cristo, logo no comecinho vai mostrar uma cena dessa, de cristãos utilizados como tochas humanas. E naquele filme antigo, o Quo Vadis, nós vemos então os cristãos sendo jogados às feras. Nós vemos então cristãos crucificados, alguns eram queimados, outros eram dilacerados, outros eram crucificados e depois mandado às feras para que os devorassem. Enfim, havia todo tipo de crueldade com esses primeiros cristãos de Roma, principalmente. Num primeiro momento, os outros cristãos espalhados pelo mundo estavam mais tranquilos. Essa primeira perseguição de Roma, no ano 64 a 68, foi onde aconteceu, no período em que aconteceu o martírio dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro, segundo a tradição, teria sido crucificado de cabeça para baixo e São Paulo teria sido decapitado. Então, São Pedro, que já estava em Roma pelo menos uns 25 anos, ele então apoiando os cristãos que estavam sendo perseguidos, ele mesmo então deu o seu testemunho de Cristo, como o próprio Jesus havia dito, que aliás é o evangelho, né? Deste domingo, em que Jesus diz para ele: olha, quando tu eras jovem, tu te cingias e irias para onde tu querias. Agora, quando fores velho, outro te cingirá e te levarás para onde não quererás ir. Aliás, não desse domingo, o evangelho desses dias atrás, que nós vimos, não é mesmo? Pedro, se tu me amas, Pedro, tu me amas mais do que aos outros? Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E o próprio São Paulo, como nós estamos vendo nas leituras, ele apela para a autoridade de César, para ir a Roma, para lá ele ser julgado e condenado, e era destino, então, que os romanos e criminosos fossem decapitados e não mortos por outro meio, que era geralmente destinado aos não romanos, como foi o caso de São Pedro. Bom, outras perseguições foram realizadas pelos imperadores romanos e governadores provinciais. Foram períodos específicos e em lugares particulares, mas os cristãos viviam escondidos, faziam suas reuniões de oração nas casas, enterravam seus irmãos nas catacumbas e veneravam suas relíquias. Muitos eram pessoas importantes que publicamente eram cristãs e foram denunciadas. Então, esta primeira perseguição de Nero foi
apenas uma entre tantas outras que aconteceram neste período de tempo da metade do século I até o início do século IV. Só que nós não podemos pensar que durante todos esses anos acontecia uma chacina generalizada de cristãos. Até porque, a princípio, não se diferenciava muito o cristão do judeu, e também os cristãos viviam uma vida muito discreta, mas muitos deles com o seu testemunho de Cristo. E quando perguntavam, sois cristão? Sim, eu sou. Renuncias a Cristo? Não renuncio. Né? Mas eu vou te dar privilégios, vou te dar cargos, vou te dar riquezas? Não. Não vou adorar aos deuses, não vou adorar ao imperador. E pronto. Então, nós temos perseguições específicas que aconteceram em anos específicos e em lugares. Só que, durante todos estes séculos, o que acontece? Os cristãos tinham que viver, na maior parte das vezes, escondidos, ou fazer as suas orações, celebrar os sacramentos, partilhar a palavra, tudo isso tinha que ser escondido, tinham que ser feitos nas domos ecclesia, nas casas das pessoas, para que não chamasse a atenção das autoridades. Mas, eventualmente, um ou outro imperador acabava por decretar alguma perseguição, e a maior parte desses cristãos, então, não renunciavam à fé, mas morriam das formas mais horrendas e criativas, segundo a crueldade, possíveis. Então, nós vamos ter, por exemplo, nestes primeiros séculos, todos os papas mártires, né? Desde o apóstolo São Pedro até o Papa, até a época do Papa São Marcelino, o Papa anterior ao São Melquíades, nós temos todos esses, pelo menos 30 primeiros papas, todos mártires. Nós temos um grande rol de testemunhas. Os próprios apóstolos, à exceção de São João, que morreu, morte natural. Nós temos depois Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, São Justino mártir, Santo Irineu de Lyon, Santas Perpétua e Felicidade. Depois nós temos também, enfim, todos aqueles grandes santos da nossa devoção, como Santo Expedito, São Jorge, São Cosme e São Damião, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Anastácia, aqueles mártires do cânon romano, São Lourenço e São Crisógono, enfim, tantos mártires, São Brás, né, São Sebastião, todos esses são mártires dos primeiros séculos que ocorreram com as primeiras perseguições. Mais ou menos há um consenso entre alguns historiadores que tenham ocorrido 10 ou 11 perseguições, desde a perseguição de Nero até a perseguição do Galieno, isso no século IV ainda. Um pouquinho antes do Graciano, aliás, um pouquinho antes de Constantino. Então, nesses 280 anos, quase 300, desde a ressurreição e da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo até o Edito de Milão, nós temos perseguições esporádicas. No ano 112, o que o imperador Trajano, respondendo a um governador chamado Plínio, o que ele determinou? Olha, ninguém deve ser morto por ter sido denunciado como cristão, mas deve ser morto por se confessar publicamente como cristão e se negar a oferecer incenso aos deuses e ao imperador. Com isso, então, eles cometem o quê? O crime de lesa majestade, ou seja, não reconhecem a autoridade do imperador e por isso, então, dos deuses também, e por isso devem ser mortos. Então, nós temos essas 11 grandes perseguições que trouxeram milhares de mártires para a igreja,
muitas perseguições ocorriam em lugares específicos. Então, por exemplo, tem uma perseguição na Gália, mas quem está, por exemplo, na Espanha está tranquilo. Ah, tem uma perseguição agora onde mais ou menos é na Síria, mas os cristãos de Roma estão tranquilos. Tem uma perseguição na Germânia, mas os cristãos que estão, por exemplo, na Ásia estão tranquilos. Então, mais ou menos assim que acontecia. O problema é que já no século III, com o imperador Décio, e depois no fim do século III, início do século IV, com o imperador Diocleciano, essa perseguição se torna generalizada, ou seja, no império inteiro, cristãos estão sendo perseguidos e mortos, porque é necessário conter esta religião que está levando tantos romanos a mudarem de vida, a não aderirem mais à divindade do imperador e dos deuses, a deixar a cultura romana, os hábitos pagãos e então aderirem a esta fé. Mas o que acontece é que os cristãos, os pagãos que se tornavam cristãos, eles não deixavam de pagar impostos, eles respeitavam as autoridades, eles faziam parte do Estado romano, muitos eram soldados, muitos eram políticos, muitos estavam na corte imperial, muitos eram pessoas de instrução, de destaque na sociedade, e não deixavam de participar dessa sociedade, de obedecer e de até rezar pela conversão desses governantes. Então, a única coisa que eles não faziam era adorar, porque adorar somente a Deus, nosso Senhor. De todo o resto, eles eram os melhores cidadãos, como vão se afirmar nas apologias, como por exemplo na de São Justino, de que os cristãos eram os melhores cidadãos entre os romanos. Eram obedientes, eram pacíficos, eram leais, eram bons. Claro que haviam exceções, mas em sua maioria eles não deixavam de contribuir com a sociedade na qual participavam. Apenas se negavam a adorar a qualquer um que não fosse o verdadeiro Deus. Bom, isso vai parar até mais ou menos a época de Constantino, que é um tópico futuro. E o nosso último tema para hoje é a destruição do Templo de Jerusalém. Este é um evento muito importante que não está relatado na Sagrada Escritura, não é? Porque não é preocupação da primeira comunidade cristã, já naquela época, o fato do templo ser destruído, mas um evento histórico muito importante. Então vamos com um pouquinho mais de pressa nesse assunto. Os conflitos entre judeus e cristãos em Jerusalém culminaram com a morte do apóstolo São Tiago Menor, bispo de Jerusalém, que foi jogado do alto do templo e ainda vivo foi apedrejado pelos judeus, incitados pelo sumo sacerdote Anás. Isso é mais ou menos o ano 62, né, segundo alguns historiadores acreditam, em que houve um grande motim dos judeus, onde o Anás, filho do Anás, o sogro do Caifás, que nós vemos lá no Evangelho, ele então faz com que os judeus persigam o bispo de Jerusalém, que é Santiago Menor, aquele mesmo que nós vimos anteriormente. Eles então lançaram ele do pináculo, ou seja, da altura, né, do templo, e depois o apedrejaram. E isso então fez com que os cristãos daquela comunidade se voltassem contra os judeus e ficou um caos. Mas também o que aconteceu? A Judéia, como nós vimos algumas aulas atrás, assim como a Galiléia e a Samaria, eram províncias do Império Romano. Então, eram diretamente controladas pelos procuradores romanos. Qual é o procurador romano mais famoso que nós conhecemos nos evangelhos? O Pôncio Pilatos, que foi sucedido por vários outros procuradores.
E nos anos 60, dois procuradores acabam agindo com grande violência para com os judeus e para com a religião judaica, né? Lúcio Albino e Gécio Floro. Esses dois procuradores vão matar muitos judeus e o Floro, por sua vez, ele vai roubar o tesouro de Jerusalém. Então, os judeus nunca engoliram bem essa questão de serem dominados, né, por Roma. Muitos aceitavam, mas muitos, como os chamados zelotes e os sicários, estavam muito revoltados e só precisavam de um motivo a mais para se voltarem contra os romanos. E foi o que acabou acontecendo no ano 66. Eles, então, descontentes com o governo de Gécio Floro, descontentes com a ocupação dos romanos, com a grande repressão, com a tirania que eles tinham que viver, tinham que pagar impostos abusivos, e eles ainda mexeram no templo de Jerusalém, quiseram pôr uma estátua do Calígula no templo, enfim. Depois de muitas décadas aguentando os romanos, eles explodiram. Isso aconteceu na primeira grande revolta judaica entre os anos de 66 e 73. Então, segundo os relatos históricos, o sacerdote, né, o Eleazar, que era filho de Anás, com alguns outros líderes, Simão Bargiora, João de Giscaia, Manaim, filho de Judá, Flávio Josefo e outros líderes, tomaram armas, pegaram em armas contra Roma. Isso na época do imperador Nero. Quando Nero vê que a situação com os judeus está insustentável, ele envia o seu general Vespasiano para lidar com aqueles revoltosos. Ele vai com um exército considerável e ele consegue algumas vitórias, mas é derrotado por alguns judeus na chamada Batalha de Jotapate. Isso mais ou menos no ano 67 ainda. Ele vai em socorro do rei Herodes Agripa II, que é filho do Agripa I. Então, em 68, o que acontece? Nero comete suicídio, porque os romanos não engoliram aquela questão dos cristãos serem realmente os perseguidores, os mandantes do incêndio de Roma. Nero realmente começa a ficar completamente louco, começa então a matar muitas pessoas, começa a delirar e a fazer coisas terríveis e sofre um golpe de estado. Ele se suicida e o general Galba assume como imperador. E este ano de 68, 69 fica conhecido como o ano dos 4 imperadores, porque Galba não consegue se sustentar no poder. Ele é assassinado por Otão, que no mesmo ano foi morto por Vitélio, e este Vitélio, então, não aguentando a pressão do Senado, da população, comete suicídio e abre caminho para que o Vespasiano, aquele que havia lutado contra os judeus em Jerusalém e na Judéia, possa subir ao poder como imperador. Estes generais imperadores, Galba, Otão e Vitélio, tentam enviar mais exércitos para a Judéia, mas esses exércitos são repelidos pelos judeus. O que acontece? Quando Vespasiano assume em 69, o que ele faz? Ele envia o seu filho Tito para que com um exército ele vá para Jerusalém, vá para a Judéia e mate os judeus revoltosos. Então, no ano 70, no cerco de Jerusalém, o general Tito acaba, que vai se tornar imperador Tito, né, depois da morte do Vespasiano, ele destrói o segundo templo, arrasa o templo, destrói a cidade de Jerusalém, destrói as muralhas de Jerusalém, mata boa parte daquela população com o seu exército e boa parte dos judeus fogem de Jerusalém, fogem da Judéia, fogem da Palestina e vão para outras
regiões. Que os que sobreviveram ao cerco de Jerusalém vão continuar fazendo resistência, vão para Massada, mas lá são mortos no cerco de Massada em 73 e acaba então a primeira grande revolta judaica. Nesse meio tempo, os romanos também matam os essênios, que estão no deserto. Essa comunidade de essênios acaba sendo morta também. Boa parte dos saduceus também morre, porque estes saduceus, os sacerdotes, líderes do templo, muitos deles vão ser os líderes dessa grande revolta judaica. E muitos deles, então, são mortos também. Quem acaba escapando na diáspora são os fariseus, que vão dar origem, então, ao judaísmo rabínico, que é uma das grandes linhas do judaísmo que ainda persiste com as linhas mais ortodoxas. Quem vai contar para nós todas essas histórias? O Flávio Joséfo, que na verdade se chamava José, filho de Matias, que acabou, durante esse período da primeira revolta judaica, ele trocou de lado. Foi para o lado dos romanos, em troca, né, da sua vida, da sua proteção, mas, como homem culto que era, acabou trocando o seu nome para Flávio, que era um dos nomes do imperador Vespasiano, e escreveu a chamada História dos Hebreus, onde ele conta toda a história do judaísmo, desde o Gênesis até aquele período da grande revolta judaica. Flávio Joséfo, então, falece mais ou menos no ano 100, e é um dos grandes historiadores do judaísmo e um dos historiadores muito importantes, até mesmo para afirmar a existência de Jesus, como ele fez num trechinho lá do seu livro Antiguidades Judaicas. E este é mais ou menos toda essa questão da destruição de Jerusalém, que foi um evento muito terrível e que os cristãos não deram tanta importância, porque, enfim, eles já não mais se circuncidavam, já não mais seguiam a lei de Moisés, já não mais, então, tinham ligações com o templo. Mas eles acreditavam que esta destruição do templo era um sinal de que a vinda do Messias estava muito próxima. E alguns até de que este era um castigo que os judeus sofreram por terem matado nosso Senhor. Claro que hoje em dia essa visão já está muito ultrapassada, já não podemos mais pensar assim. Então, concluindo a nossa aula, então, quero perguntar se algum de vocês tem algo a dizer, alguma dúvida, alguma consideração, está entendido? Eu espero que sim. Bom, se tiverem alguma dúvida, me coloco à disposição de vocês. Vocês podem me consultar no privado aqui, ou como preferirem. Eu vou deixar então algumas indicações de leitura. Quem quer entender melhor essa questão do Concílio de Jerusalém, leia o livro dos Atos dos Apóstolos. A leitura vale por si só, e é claro, vale a pena ler o livro inteiro, mas quem quiser entender essa questão dos judaizantes e dos gentios, leia os capítulos 8, 10 até o 15 dos Atos dos Apóstolos, entendido? Sobre a segunda questão das grandes perseguições, eu vou deixar um livro que fala um pouquinho sobre esses mártires. Livro de um padre, acho que ele é salesiano, ele vai contar um pouco da história desses primeiros mártires, um livro curtinho, assim, de 60 páginas, que vai falar sobre alguns martírios importantes. E sobre a destruição do Templo de Jerusalém, eu selecionei um capítulo do livro do Flávio Joséfo para que vocês possam fazer a leitura. Vamos concluir a nossa aula recorrendo à Santíssima Virgem para que ela nos ajude a crescer sempre no conhecimento das coisas de Deus. Ela que guardava todas as coisas, todos os acontecimentos, as palavras do Senhor e meditava no seu coração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aguardo todos vocês no próximo sábado ou no próximo domingo, se Deus assim o quiser. Excelente Pentecostes, excelente semana. Deus os abençoe. Cuidem-se e tenham cuidado uns com os outros. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, salve Jesus, salve Maria, fiquem todos com Deus e até breve.